Olá pessoal, boa noite. Walter aqui mais uma vez com o podcast Condomínios Brasil, episódio de número 3, né? Vou ter aqui a honra de receber 3 amigos, 3 titãs aí do mercado condominial, né? Que com certeza quem é do mercado, quem está inserido no mercado vai conhecer, vai saber quem é, né? Primeiramente, antes de apresentá-los, eu tenho um rito, né? Acredito que todos aqui já sabem, que é falar justamente da intenção desse projeto, da intenção, por que eu faço esse projeto, por que estamos aqui de forma gratuita levando informação até você, tá? Então, imagine você que a gente tem o único objetivo de combater a desinformação no segmento condominial, tá? Então, a gente vê com muito bons olhos essa abertura de caminhos, essa clareada na visão dos gestores condominiais para evitar, né, que, por falta de informação, síndicos, gestores, conselheiros, etc., tomem decisões erradas, tá? Então, dito isto, eu gostaria de apresentar aqui todos os amigos aqui presentes, né? Vou começar aqui pelo meu amigo Saulo Venâncio, síndico profissional, sócio da Informa Síndico. Saulo, seja muito bem-vindo e, por favor, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite aí, Valtinho. A gente tá junto, né? Estamos juntos sempre. E aí tá do lado de 2 feras, né? 2 pessoas que já militam muito mais tempo do que eu. Tem muito mais entendimento prático disso daí. Acho que eu vim hoje aqui numa função mais de contribuir na figura do síndico, né? Das dores do síndico, que tentar aqui esclarecer o que for possível aqui dentro do meu conhecimento e escutar muito mais aí esses 2 feras aí que estão aqui, o Rodrigo e o Jaziel, para falar um pouquinho mais sobre esse tema tão bonito aí que a gente escolheu com tanto gosto aí. Bacana, muito obrigado, meu amigo. Seja muito bem-vindo novamente. Apresentar também meu amigo Rodrigo Cunha, da Perfect Engenharia. O cara é simplesmente especialista no que vamos falar hoje, então a gente está muito bem assessorado, digamos assim. Rodrigo, muito prazer te receber no meu projeto. Mais uma vez, a gente já fez uma live, na época era live Condomínio Ceará lá atrás, né? E, meu amigo, por favor, se apresenta o pessoal, diz quem é o Rodrigo, como o Rodrigo trabalha, para o pessoal te conhecer também. Valeu, Walter, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade. A gente está já há um tempinho no mercado, estamos há 8 anos no mercado aí com a empresa Perfect Engenharia, uma empresa especializada em instalações, né, onde a gente foi cada vez mais se especializando na parte de combate a incêndio. Eu vim do mercado industrial e quando cheguei no mercado condominial eu comecei a perceber que tinha uma necessidade muito grande de empresas qualificadas. Incêndio todo mundo diz que entende, todo mundo diz que faz, e a gente via que cada vez mais era um mercado com uma qualidade muito aquém e a grande maioria dos profissionais com um entendimento ainda muito simplório, digamos assim, dentro do mercado. Então a gente buscou tentar ser o diferencial, se especializar, estudar, fazer curso, entender a parte normativa real e não trabalhar num eu vi que era assim, no outro condomínio era assado, cara crachá, como era muito um praxe no mercado. Então a ideia da gente foi tentar chegar e ser o diferente. E graças a Deus a gente está conseguindo devagarzinho, caminhando. Não vou dizer que nós somos o diferente do mercado, mas pelo menos estamos aí andando no caminho certo. Com certeza, meu amigo. E não à toa, não porque a Perfecta é um dos patrocinadores, mas nossa parceria vem de muito tempo e não à toa eu lhe indico sempre que eu tenho oportunidade. E eu sou muito grato. E por fim, não menos importante, grande professor, engenheiro da Plenos Engenharia, Jaziel Fernandes. Meu amigo, é um prazer enorme te receber no meu projeto. Por favor, se apresente aí para o pessoal te conhecer melhor. Obrigado, Walter, tranquilo. Pessoal, boa noite, me chamo Jaziel. A gente trabalha um tempo na questão dessa área de projetos contra incêndio, né? Tanto no treinamento de brigada, que a gente tem parceiros, quanto na parte de todo o trâmite, que é assunto que a gente vai falar hoje aqui, todo o trâmite de certificação junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, a gente está acompanhando aqui, todos, né? Então vocês podem mandar aí para a live que a gente todo tipo... É claro que quando a gente fala questões condominiais, a gente sabe que tem gestores de outros tipos de edificação aí do outro lado da tela, né? Então, se tiver algum gestor da parte comercial, industrial e tudo, como o trâmite ele tem algumas similaridades, tem algumas especificidades também, mas tem algumas similaridades. Se tiver alguém que puder colocar alguma pergunta aqui, se a gente puder contribuir, assim como eu todos aqui que estão, né? A gente vai fazer o possível, tá bom? Obrigado. Obrigado, Walter. Show de bola, Jaziel. Agora todo mundo devidamente apresentado. Vou ratificar novamente. Estamos aqui para promover a educação de forma gratuita, informação relevante,
né? E para iniciar esse bate-papo, que a gente gosta de chamar assim, né? Um bate-papo entre amigos, né? Eu gostaria aqui que o Rodrigo, vou direcionar para o Rodrigo certo? Iniciasse. Rodrigo, hoje eu, Walter Leigo, vou te perguntar o que é a certificação de conformidade com bombeiros e isso é obrigatório para o meu condomínio, Rodrigo? Pronto, vamos lá. O Corpo de Bombeiros ele tem 2 trâmites. Vou responder do final para o começo. Primeiro, é obrigatório. Existem algumas especificidades onde você enquadra a sua edificação. Quando ela é enquadrada, se torna obrigatório a certificação. Por exemplo? Existem 2 tipos de... A gente chama de existem 2 tipos de projeto onde você enquadra a edificação. Que a gente chama de projeto simplificado e o projeto completo. Projeto simplificado são para edificações que têm menos do que 750 metros quadrados de área construída e tem menos do que 3 pavimentos. Aí isso a gente enquadra no que a gente chama de projeto simplificado. Legal. Certo? E o projeto completo são edificações acima de 750 metros quadrados de área construída e ou acima de 3 pavimentos. Certo? Então, quando você vai para edificações residenciais verticais, né, a grande maioria se enquadra dentro desse contexto. Porque 750 metros quadrados, se você pegar o meu condomínio tem dois pavimentos só. Mas se você tiver ali 6 unidades, você bateu isso, sabe? Então, a não ser que sejam kitnets, mas 6 unidades ali na casa ali de próximo a 100 metros quadrados, como é a área construída, entra hall, entra a área de acesso, entra tudo. Legal. Então, você tem aí uma gama muito grande de edificações dentro de Fortaleza que se enquadram dentro do que a gente chama de projeto completo. Dentro do Corpo de Bombeiros, você tem 2 trâmites. Um trâmite que eu normalmente costumo dizer que é o trâmite documental e o trâmite físico. O trâmite documental é projeto. Eu vou elaborar um projeto, submeter um projeto para análise. Esse projeto vai ser analisado dentro das normas técnicas do Corpo de Bombeiros e é aprovado. Com essa aprovação, eu findo esse primeiro processo e tenho o que a gente chama de certificado de aprovação de projeto. Na teoria, esse rito era para ser feito no ato da construção da edificação, ou prévio ao ato de construção da edificação, quando eu vou elaborar os projetos para a edificação que eu vou construir, né? Então, na teoria é assim. Por que na teoria? Porque hoje a gente tem, dentro de Fortaleza, um mercado muito grande de edificações que não tem mais essas documentações. E aí, isso a gente conversa um pouquinho mais lá na frente. Sim. Certo? Então, o primeiro trâmite, documentação, regularizei documentação, tenho o que eu chamo certificado de aprovação de projeto. Com isso, eu vou executar, e aí a execução tem que ser de acordo com o projeto que foi aprovado. E esse projeto está de acordo com todas as normas técnicas do Corpo de Bombeiros. Perfeito. As normas técnicas do Corpo de Bombeiros, elas têm efeito de lei, né? O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará, eles têm toda a autonomia de fiscalização, de punição, interdição, embargo, entre outros. Então, toda essa parte que é regida por eles, ela tem efeito de lei. Então, eu tenho essa obrigatoriedade legal de atender essa necessidade. E aí eu vou agora para a parte de obras. Eu vou adequar o meu projeto. Que seria o físico, é isso? Que seria o físico. Tá. Adequar a minha edificação ao que está dentro do projeto. Digamos que eu adequei tudo, que está tudo ok. Aí eu vou chamar o Corpo de Bombeiros para vistoriar. Ele vai à minha edificação, faz uma vistoria. Nessa vistoria ele vai comparar se o que eu executei está de acordo com o que está projetado e o projeto que foi aprovado por eles. E com isso eu certifico. Eu recebo o documento que a gente chama de certificado de conformidade. Do órgão fiscalizador. Do órgão fiscalizador, que é o Corpo de Bombeiros. Show, beleza. Então, são 2 trâmites linkados, onde o fim dele é o certificado de conformidade. Né? Então, é como se fosse uma sequência, digamos assim. Perfeito, maravilha. Jaziel, tu quer complementar sobre o que é alguma coisa que tu acha importante botar a cereja no bolo ou ficou bem explicado, tá tranquilo? Só fazer um complemento aqui, o Rodrigo explicou muito bem dito. Vale lembrar que a questão dos pavimentos, né? O térreo conta como pavimento da edificação. Um exemplo que a gente vê muito é, por exemplo, a edificação tem só 2 pavimentos habitáveis, né? Mas tem um térreo que é só carta, que é só o carteiro, né? Ou tem só vaga de 2 carros, 3 carros, por exemplo. Esse pavimento, simplesmente por ele ser demarcado, por ele ter uma divisão, ele já conta como pavimento. Então, ele já contabiliza a área para efeito de projeto completo, como o Rodrigo bem disse. Tudo bem? Só isso.
Perfeito, maravilha. Saulo, para complementar... Vou botar uma cerejinha no bolo. Bote uma cereja no bolo. Vou botar uma cerejinha no bolo. Só uma pergunta antes. Todos os teus condomínios têm um certificado, né? Tem. Então tá tudo certo. Bote a cereja aí. Não, porque a gente estava falando disso daí, né? E o síndico, ele é a pessoa responsável ali por representar o condomínio legalmente, né, pelo próprio Código Civil, que ele vai tomar a frente de contratar uma empresa para que possa auxiliar durante esse processo de certificação do Corpo de Bombeiros. Né? Isso daí é muito importante. Sabe por que isso é importante? Primeiro porque o síndico ele não tem competência técnica para poder cuidar de tudo isso daí. Eu acho isso aí é uma questão que muitas vezes envolve um auxílio de um engenheiro especializado dentro da área, dentro do segmento, para que ele possa se sentir amparado na toda a documentação que tem que ser apresentada, e a gente vai falar disso daí. A documentação não é simples 2 papéis, é um calhamaço de coisa que tem que ser colocada, né? Na própria vistoria do Corpo de Bombeiros, quando ele faz lá, se não tiver nada em conformidade, ele dá um prazo para que faça as adequações necessárias, e mais uma vez esse profissional vai ajudar, auxiliando ele nesses serviços complementares que precisam ser feitos, né? E aí a questão da própria segurança dos moradores em ter esse certificado. Isso é muito importante. Porque, o mais importante. Porque aí o que é que acontece, Valtinho? Se ele não tiver o certificado de Corpo de Bombeiros e acontecer um sinistro no condomínio, o seguro não vai cobrir. Isso é o primeiro seguro ponto. Nenhum cobre, né? Seguro nenhum cobre. Bem isso pontuado, Saulo. Isso daí, assim, é algo importantíssimo. Importantíssimo. O certificado de Corpo de Bombeiros, ele tem os seus prazos de acordo com o risco. Isso aí eu vou falar um pouco mais à frente, né, em que precisa se renovar de tempos em tempos. Mas o seguro do condomínio ele é anual. Então, como ele é anual, todo ano, tá entendendo? Isso tem que ser verificado, pelo menos do ponto de vista do prazo do certificado, da sua renovação, para que você tenha uma segurança, pelo menos do ponto de vista documental, com relação a qualquer sinistro que possa vir a acontecer. Né? Show, viu? Perfeita a colocação. E um adendo que eu queria fazer. Eu nunca vi, dentro do mercado, né, dentro do tempo de mercado que a gente tem, algum cliente nosso dizer assim, chegar para a gente com o seguinte cenário: eu não consegui renovar o meu seguro porque o seguro cobrou o certificado de conformidade. Não conheço ninguém que fez isso. Aí você faz a questão, mas ele não cobra. Por quê? Se houver na hora sinistro, ele não paga. Ele vai, exatamente. Então, assim, você vai viciando o mercado a ser errado. Exato. E só um último ponto, no que o Saulo falou, e eu tenho uma frase que eu digo assim, que eu não entendo como que o síndico aguenta ser síndico, né? Porque... eu não seria também não, sabe? Tipo, eu brinco que isso não é de Deus, sabe? Mas vamos lá. Porque todo mundo acha que o síndico tem a obrigação de entender de tudo, tem a obrigação de saber de tudo e tem a obrigação de fazer tudo. E é como ele colocou, não é. Sabe? Ninguém tem a obrigação de... Cada um tem a sua área, cada um tem sua atividade, então você vai se especializar naquilo ali e você vai deixar o outro que se especializou naquela outra área atuar na área dele, né? E eu acho que o legal é isso, a gente vir aqui trazer essa informação muito por causa disso. Que é um mercado que carece de informação, porque os condôminos acham que vocês estão botando ali dentro alguém que vai resolver todos os problemas do mundo deles. Cara, é engenheiro, médico, arquiteto, dentista. O Rodrigo acabou de... conciliador de briga de vizinho. O Rodrigo acabou de colocar um ponto muito importante que muita gente desconhece, que é a questão dos três pavimentos e 750 metros quadrados de área construída. Tá entendendo? Então, às vezes, o cara tá escutando a gente, tá achando, pô, mas o meu não se enquadra aí, eu vou ter que fazer o certificado do Corpo de Bombeiros. Não, calma, não é bem assim, né? Tem uma norma que regulamenta, que fala. Então, muitas vezes, são a questão dos profissionais que falam uma coisa para tentar angariar algum tipo de dinheiro. De negócio, a desinformação. A desinformação, né? Que vai gerando também um risco também, né? E esse mercado, ele é muito assim, sabe? É nesse ponto que eu falei, que eu me interessei muito em entrar no mercado, porque eu comecei a ver muito isso, sabe? Eu me lembro que a primeira obra que eu fiz, eu trabalhava na siderúrgica, a gente foi fazer uma obra para uns coreanos no Cumbuco. Eles estavam montando um hotel. E eles tinham rodado muita gente e os caras não conseguiam sair. Os caras eles eram muito desconfiados. E toda hora vinham umas histórias, um dizia uma coisa, outro dizia outra, outro dizia outra, outro dizia outra.
E aí até que chegou na gente, e eu peguei a norma e disse, de acordo com a norma X, isso, a norma Y, isso, comecei a mostrar de acordo com a legislação da gente que exigia. Eu acabei ganhando a licitação, muito em função disso. Eles falaram, eu tive confiança no trabalho de vocês, porque você me mostrou confiança no que faz. Né? Mas é isso, o Corpo de Bombeiros tem as normas técnicas, é só ler, o povo não quer. E assim, né, vocês falaram 2 pontos interessantes, eu vou até puxar um pouquinho. Número 1, importantíssima a questão da humildade do síndico, saber que ele tem que ter assessoria. Assessoria de quê, Walter? Assessoria jurídica, assessoria com obras também, com engenheiros, assessoria contábil, assessoria administrativa, tem que ter uma boa administradora. Né? Eu parto do princípio que tem que ter uma assessoria de terceirização de mão de obra. Para mim é muito melhor. Sim. Né? Vai falar melhor do que eu, síndico, né? Você tem uma terceirizadora que treina, tem supervisão, substituição, não paga 13º, férias, treinamento, reciclagem, né? Então, assim, o síndico ele tem que ter a humildade, né? de acreditar, de pedir ajuda para a assessoria, até porque paga para isso, né? E os moradores precisam também incorporar isso dentro de si quando o síndico leva para uma assembleia e expõe a problemática, porque muitas vezes acontece o quê? Né? Não deve estar muito mais convivendo com isso. Você leva a proposta de uma assessoria dessa daí, o pessoal faz pouco caso da importância do certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Mas quantos episódios lamentáveis nós estamos tendo aqui na nossa cidade de incêndios em apartamentos? Esse ano, então, é muito grande. Muita recorrência. Né? É muita recorrência. A gente tá Onde é que está o erro aí? Será que o erro é só do síndico ou o erro também são dos moradores que também não cobram do síndico ou que muitas vezes não se preocupam em dar prioridade para essas questões para serem pautadas na Assembleia? Quando na verdade, não, vamos fazer uma benfeitoria aqui, o tal do deleite, né, e tal, piscina, trocar o sofá. A perfumaria sempre leva em primeiro lugar essas coisas. Então, assim, digo isso como síndico, a maioria dos meus condomínios tem o seu certificado, já passei por esses processos, não é um processo assim, meu Deus, que dificuldade e tal, não, é um processo que é necessário, que é importante e que vai trazer acima de tudo segurança, sim, não só para os condomínios, mas também pro síndico, porque se ele for negligente com relação a isso, ele pode ser sim responsabilizado por qualquer sinistro que ocorra depois. O síndico ele é responsável civil, criminal, ambiental, etc. Então, meu amigo, é para ele se preocupar muito com isso. A gente vai puxando gancho aqui. Não, e vamos puxando aí. Tem 2 ganchos que eu queria puxar do que o Saulo falou. Primeiro ponto. Se criou uma filosofia no mercado, Jaziel me complementa aí, por favor, de que é muito complicado tirar o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Não é. Mas é muito por causa disso. Se tinha, né, hoje está evoluindo muito, uma qualificação baixa nas empresas, e aí o pessoal ia fazer meia dúzia de alterações, chamava o Corpo de Bombeiros na vistoria. O Corpo de Bombeiros vistoriava, via que faltava muita coisa, e gerava o que eles chamam de relatório de irregularidades. Esse relatório de irregularidades, ele vem dizendo o que está faltando, só que de uma forma muito sucinta. Ele diz lá, adequar para raio. Ponto. Como? Aí o problema são os comos. Sim. E aí a empresa ficava sempre dizendo assim, é muito complicado trabalhar com o Corpo de Bombeiros. Eles cobram muito, eles botam muita dificuldade, o vistoriante fica atrás de problema. Não é. Ele tem que estar atrás de problema, a função dele é essa. Né? Ele vai lá para validar que está tudo ok. Até porque aquilo vai refletir no futuro na questão de segurança, a gente está falando de vidas. Não é, o pessoal fala muito de patrimônio, mas está falando de vida, que é o maior patrimônio que a gente tem. Sim, né? Total. Então, dentro desse contexto, o processo se tornava oneroso pela falta de orientação correta para as administrações. Né? E aí volta para o ponto da questão da assessoria ao síndico. Como você falou, se tem assessoria jurídica, se tem assessoria contábil, se tem assessoria administrativa, mas hoje ainda no mercado se tem um olho muito ruim, sabe, para a questão da assessoria de engenharia. Fortaleza é uma cidade nova, certo? Você buscar aqui quantas edificações a gente tem com mais de 50 anos em Fortaleza, edificações verticais, você tem um número muito pequeno ainda. Sim. Então, em função disso, a gente ainda tem muitos problemas, digamos assim, que agora estão começando a ser novidades. Né? Um volume maior de alguns problemas por não ser uma cidade tão nova. E se tinha muito aquela história, eu tenho um pedreiro de confiança, eu tenho um bombeiro de confiança, eu tenho um zelador que resolve todos os meus problemas aqui dentro,
E você ia fazendo pequenas obras com esse pessoal. Só que chegou uma hora que as pequenas obras já era, agora são são grandes obras. Agora virou corretiva. Virou corretiva. Tem que chamar uma empresa especializada. E agora está cada vez mais entrando em ênfase a necessidade de empresas especializadas na área. E aí o pessoal ainda tem que... Para que eu vou contratar uma empresa? Não, eu tenho um primo que é engenheiro, eu tenho um amigo. Fundo de obra é difícil você ver o pessoal aprovando, né? Um fundo de obra emergencial, até fundo de obra é difícil. Quantas vezes tu já recebeu ligação de alguém pedindo uma consultoria por telefone para dizer o que é para fazer no condomínio dele? É verdade. Uma questão que vale ressaltar, que o Rodrigo falou aí também, é a questão de, por exemplo, a gente sabe que está no checklist de perguntas que o Walter vai fazer, que a gente recebeu e tudo, mas tem a questão do tempo. A gente sabe que a gente está falando muito de segurança e tudo, mas tudo isso tem um tempo. Quanto menor você faz as coisas mais corretas, como o Rodrigo falou, que é para não ficar naquela tentativa e erro. Vamos ver se, rapaz, vamos ver se agora passa, vamos ver se agora passa, porque eu não quero contratar uma empresa especializada que vai entregar o meu condomínio conforme o projeto que for aprovado. Aí por isso que o pessoal fala, paz, o corpo de bombeiros é muito difícil e a gente não consegue tudo, porque o pessoal quer ficar tentando. A gente vê muito nos condomínios. É o jeitinho brasileiro, né? A gente está na praça todo dia visitando os condomínios e tudo, trabalhando não só na área de incêndio, mas inspeção predial, perícias e tudo. E a gente vê que o pessoal, vamos ver se agora dá certo. Não, o cara disse que é só botar uma placa aqui e tudo. Aí, na verdade, precisa de 3, ou precisa de uma placa que ele não viu. Aí, rapaz, vamos comprar mais uma. Aí o cara vai, às vezes tem até o detalhe que a placa é errada, porque a placa tem que ter um número branco, tem que ter normatizado, tem que ter a questão da fotoluminescência. Aí o cara, não, mas isso aqui é fácil de fazer. Eu vou ali, compro aqui, resolvo e boto tudo. Só que não, só que o bombeiro vai testar. Quando ele vai lá, ele vai ver a fotoluminescência, vai ver a espessura, vai ver como é que ela está colada, vai ver a visibilidade, se é fácil. Tudo isso são questões que impactam na aprovação ou não do projeto. Ou seja, se você tiver uma empresa especializada que já tem o know-how de fazer aquilo ali, que já tem outros projetos que ela fez e deram certo e tudo, está tudo funcionando, tanto de vista da questão de instalação, quanto de manutenção, está tudo funcional, tudo redondinho, o bombeiro não tem por que reprovar. Né? De fato. E eu vou aproveitar que tu está discorrendo, vou te perguntar. Vou puxar de lá e vou trazer para cá. Pronto. Foi mencionado que não é todo mundo que pode fazer esse laudo, mostrar ali o que é que precisa ser feito. Quais os tipos de empresas, de profissionais que podem preparar esse laudo, verificar o que é que está errado e preparar, né, o condomínio para ser certificado? Existe alguma... É só engenheiro, é arquiteto, é engenheiro arquiteto ou não? Pronto, eu vou falar da normativa aqui, como a gente está falando do trâmite do Corpo de Bombeiros, como é que está funcionando no Corpo de Bombeiros. A questão do engenheiro, na parte do engenheiro civil, ou o engenheiro com pós-graduação de segurança do trabalho, o engenheiro mecânico ou arquiteto. São esses profissionais que podem conduzir o processo. Vale a pena salientar que o Corpo de Bombeiros recentemente colocou no site que, com o processo digital, a gente vai falar dele mais na frente, mas adiantando, o profissional tem que ter, no mínimo, um certificado de acesso ao GovBR e com a qualificação bronze, né? Que é para poder o profissional poder assinar o projeto e ir para frente. Ou seja, além desses profissionais que eu falei anteriormente, o profissional tem que estar no portal, porque como a gente não tem mais despachante, às vezes tem uma taxa milagrosa que chega, não tem um valor do despachante e tudo, não tem mais, é tudo digital, tem uma portaria que tem a cercadura para a gente fazer o projeto e tudo. Esse enquadramento é tudo feito com esses profissionais e feito de acordo com os moldes do Corpo de Bombeiros. Aí não tem como estar errado. Né? Esse primeiro processo aí, esse primeiro trâmite, primeira fase, que eu chamo de aprovação de projeto, aí é tranquilo. Perfeito. Tá? Então, engenheiro civil, TST, mecânico e engenheiro mecânico. E pode ser engenheiro civil, né? Algum engenheiro com pós-graduação em segurança do trabalho. Pós em TST, né? Um arquiteto ou engenheiro mecânico. Perfeito. Maravilha. Do Corpo de Bombeiros, segundo portaria, são esses profissionais. Tá. Ótimo, perfeito. Aí eu vou puxar aqui para uma pergunta que eu acho bacana, e eu acho que é uma pergunta que não quer calar, né? Sobre o processo. Como é feito o processo
tá? É laudo, é vistoria, enfim, qual é o processo do zero até a certificação, Rodrigo? Tu pode começar a pincelar pra gente? A gente falou da parte de projeto, né? E aí já discursamos aqui o que precisa para o projeto, né? Como o Jaziel falou, os profissionais que estão habilitados a elaborar o projeto, a gente falou aqui dos 2 enquadramentos, vamos para a parte agora de certificação. Eu fiz todas as adequações. Além da parte de obra, o Corpo de Bombeiros ele vai cobrar, certo? No ato da solicitação da vistoria, que eu anexe algumas documentações, como o Jaziel falou, o processo hoje todo é digital, então você manda tudo digital para lá. Sem despachante. Sem despachante. Não tem taxa de despachante. Tem uma história aí o povo cobra muito de despachante, sabe? Principalmente a projeto novo. Eu tava falando ontem com um cliente brincando, pô, o cara tá cobrando aí era um valor bem alto, pra ele passar 10 minutos no computador anexando 5 documentos. Eu vou dizer, sabe, tipo, ele não já cobrou por todos esses laudos. Então, é a desinformação, de novo, né? Sabe? E aí o que acontece? Vamos lá. O que ele cobra de laudo? Ele cobra o laudo do SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. No mercado se chama comumente do laudo de resistividade. Só que esse termo ele é falho. Por que ele é falho? Porque o laudo apenas da resistividade ele só atende um tipo de sistema. Dependendo do sistema do para-raio que for da edificação, aquilo ali é insuficiente. Porque as normas técnicas do Corpo de Bombeiros, elas fazem referência às NBRs. Então, elas que cobram, só que elas fazem toda a referência à NBR. A NBR do para-raio, por exemplo, ela obriga, além do teste do aterramento, o teste de continuidade. Então, tem algumas nuances que de edificação para edificação, né, tem essa variação, tem essa mudança. Perfeito. Mas, vamos lá, o teste do para-raio, certo? O teste de estanqueidade do gás, que é um teste feito nas tubulações de gás, para validar a existência ou não de vazamento. Um sistema estanque é um sistema sem vazamento. Então eu vou testar a tubulação de gás para garantir que ela está estanque, sem vazamento. Se ela tiver um vazamento, feita a correção, posteriormente um novo teste. Então o teste tem que garantir que a tubulação não tem nenhum vazamento. Teste de estanqueidade. Aí ele cobra também, hoje eles estão cobrando, o que eles chamam de ART de manutenção do sistema. Aí essa ART normalmente ela engloba o teste do sistema de alarme, teste do sistema de bombas e manutenção da rede hidráulica. Garantir que a rede hidráulica está tudo ok. Hidrantes de coluna, hidrantes de pavimento e hidrantes de recalque. A ART é assinatura de responsabilidade técnica. Isso, anotação de responsabilidade técnica. Né? Certo. Que ele quer o quê? Que através da ART eu dê a eles a garantia de que uma empresa especializada com um responsável técnico dê uma manutenção no sistema. Ou seja, ela está garantindo que o meu sistema está operacional. Né? Eles, quando vão fazer uma vistoria, ele vai fazer, infelizmente, uma vistoria, dependendo da edificação, por amostragem. Se eu chegar na edificação de 20 pavimentos, se ele for andar todos os 20 pavimentos, abrir todos os hidrantes, verificar todos os itens, o vistoriante não sai. A gente tem hoje uma estimativa de alguma coisa em torno de 7 mil edificações residenciais verticais em Fortaleza. Fora comercial e industrial, que o Corpo de Bombeiros também tem que vistoriar. Sim. Então, na hora que eu vou apresentando essas documentações, eu vou dando a ele a garantia que o meu sistema está operacional e com a manutenção em dia e que eu tenho alguém responsável por isso. Então dá para eles uma confiabilidade que a coisa está sendo feita de forma correta. Certo. O pessoal usa muito o termo de ele está terceirizando a responsabilidade. Ele é um órgão vistoriador, não executor. Então ele não tem a obrigação de testar o seu sistema ou de dar manutenção dele. Ele tem a obrigação de vistoriar que está ok. Ele está vistoriando, vistoriando documentação, vistoriando fazendo vistoria física. Para permitir, né? Exatamente. Perfeito. Aí, além disso, ele vai pedir as notas fiscais de recarga dos extintores, né, do último ano, a nota fiscal do teste das mangueiras do último ano e o resto da documentação base, que é o CNPJ, o projeto e a taxa, né, a garantia da taxa paga, que é a taxa de vistoria. Essa taxa para residencial, eu gosto muito de frisar isso. Todo mundo fala, o Corpo de Bombeiros, tudo tem taxa. Para residencial, você faz o pagamento da taxa apenas para a primeira vistoria. Muito importante. Isso é muito importante vocês prestarem atenção, pessoal. Certo? Para residencial, a taxa é paga apenas para a primeira vistoria. As vistorias subsequentes, eu aproveito, né, eu vou validar o pagamento anterior. Como que eu comprovo que eu fiz esse pagamento anterior? Mediante a comprovação do pagamento, apresentando, né, o boleto junto com o comprovante de pagamento à época, ou apresentando o certificado de conformidade original da edificação.
E aí eu vou utilizando essas documentações para revalidar a minha edificação a partir daí. Então, eu não preciso, toda vez que eu vou recertificar a minha edificação, pagar novamente essa taxa. Eu já cheguei em cliente que ele tinha um certificado de conformidade em mão e um boleto de R$9.000 de taxa na mão. Isso aconteceu comigo. Aí. Tu quer compartilhar aí, por favor, Saulo? Com certeza. Vamos lá. Então, para você síndica, que o Rodrigo acabou de falar aqui é a pura verdade, né? Aconteceu uma situação na qual a pessoa estava sendo assessorada por essa pessoa, ela veio com essa questão da taxa, só que como eu já tinha feito outros certificados com outro profissional e já tinha dado certo, nunca precisei nada, eu estranhei, né? Por que aquilo ali? Por que isso daí? Não, peraí, nunca tem alguma coisa errada. Não, tem certeza? Legal. Aí ela, não, eu faço isso aqui direto e acontece, e sempre tem que pagar. Eu, não, peraí, tá errado. Liguei lá pro Corpo de Bombeiros, pedi lá as normativas que tem, existe uma lei que fala, uma normativa justamente que fala disso daí, e aí falei, olha, isso aqui tem essa taxa, tá? Ela não é necessária na segundo momento que você vai fazer o certificado, e tem até uma saída aí que a gente encontrou na época, que foi entrar com um processo administrativo perante o Corpo de Bombeiros, né, pedindo o ressarcimento do valor dessa taxa paga. Então você tem até essa modalidade, essa dica é importante aí pro pessoal aí que está nos assistindo, que caso você tenha pago isso daí de forma indevida, você ainda tem como recorrer administrativamente perante o Corpo de Bombeiros para poder ser ressarcido. Informação valiosíssima, Verdade, viu? isso é interessante. Tu que é o cara das normativas, vou jogar aqui uma batata quente. Eita. Tu sabe qual é essa normativa, Jazé? Rapaz, é a lei de taxas e emolumentos. Agora o número me fugiu. É 2004 do estado do Ceará, mas o número é o... O homem é bom, viu, velho? É diferente, o homem é diferente. Porque viu? tem umas questões, tem o cálculo, por exemplo, a gente vê muita pergunta vai começar o processo, né? Aí os síndicos perguntam muito assim, quanto é que vai ser minha taxa? Dá para a gente saber mais ou menos conforme essa lei. Porque tem lá um fator de moderação, área construída por metro quadrado, tudo. Com esse cálculo, dá para a gente saber mais ou menos, lembrando que eu tenho na equação, o que é que eu digo mais ou menos? Porque tem um UFIR, que é uma unidade fiscal que ela varia um pouquinho. Por isso que não dá para a gente fazer, Hoje, não dá para dizer precisamente, né? Hoje ela está quase porque o arredondamento também 69 centavos por metro quadrado. Então o que normalmente a gente faz? A gente pede o IPTU de alguma unidade. Né? Caso, digamos que eu não tenha nenhuma comprovação anterior, então como é que eu vou buscar para dar essa informação ao síndico? Qual é o valor da taxa que ele vai pagar? Ele não tem projeto, por exemplo, ele vai iniciar o projeto, vai ter que pagar essa taxa. Então é como se fosse um processo do zero. A gente pega o CEFIM, pega o IPTU, valida a área registrada da edificação na CEFIM, né? Na hora que eu puxo o extrato de IPTU de qualquer apartamento, né? O condomínio não tem IPTU, então eu vou buscar de uma unidade. Na hora que eu puxo da unidade, tem lá a área construída registrada na prefeitura. E aí, digamos que seja 10 mil metros quadrados redondo. A taxa é 69 centavos, praticamente 69 centavos por metro quadrado. Então, comparativo a 10 mil metros quadrados, ia pagar R$ 6.900 de taxa. Essa taxa é paga para análise de projeto e ela é paga novamente para a certificação. São duas taxas de igual valor, né? Só que o projeto, enquanto eu não fizer nenhuma alteração dentro da edificação, eu não preciso mais revalidar o projeto, Perfeito. né? Perfeito. E a certificação, eu só pago primeiro. A partir daí Vale lembrar, eu queria só complementar o que o Rodrigo falou, que é o seguinte, uma coisa interessante que acontece é que esse boleto, que é o primeiro passo, o condomínio vai querer fazer o projeto contra incêndio. Então é gerado pelo profissional que está conduzindo esse processo, como o Saulo falou no início, profissional especializado, tudo, vai ser gerado um boleto, um DAE, que é um boleto da Cefaz, que tem um código de barras e tudo, equivalente à taxa 69, o código do boleto é 6909, referente à taxa de análise de projeto do Corpo de Bombeiros. Porque às vezes a gente vê um boleto meio estranho ali, a gente sabe que como é que os dias atuais estão. Né? Demais, né? Aí, aí a gente tem que ter tem que ficar esperto. Isso aí, é o boleto da Cefaz, rapaz, é o código tal, referente, tem o CNPJ do condomínio, fator moderador, tem a área do condomínio também, justamente para a gente não cair no golpe, né? Sim, cair no golpe. Está complicado. Pagou um boleto e tal.
Semana eu já conheci 2 pessoas esse mês, 2 pessoas que levaram golpes nesse âmbito aí. Um cliente meu, inclusive, estava conversando comigo ontem, o pai dele levou um golpe desse aí, mas se a gente for falar disso, vai levar a noite toda. Diferente do que o Saulo falou de ressarcimento da taxa, essa taxa aí foi e foi. Esse golpe aí, essa aí você não... Essa aí não tem ressarcimento, não. O Rodrigo tocou num ponto que eu queria aqui levantar também, que é a questão do projeto, né? Tal. Muitas vezes, quando o condomínio é entregue pela construtora, ele entrega toda a documentação necessária, que foi, inclusive, essa documentação também do Corpo de Bombeiros, certo? Perfeito. E essa documentação, aí vai uma dica importante, é importante que você exija ela tanto no formato impresso como no formato digital. Por que isso? Porque o impresso, amigo, depois de 10, 15, 20 anos, passa por síndico, isso se perde. Tá entendendo? Por mais que tenha também os registros dentro do Corpo de Bombeiros, nada mais interessante do que você ser um síndico cauteloso e guardar essa documentação em um formato digital, solicitar, né, digitalizar, fazer todas as plantas digitalizadas para que você possa ter todas elas, porque tem a carimbação dos projetos, né, pelo Corpo de Bombeiros, tem toda a carimbação bonitinha, tal. Ter tudo isso daí digitalizado, vai numa gráfica, digitaliza tudo, coloca dentro nas nuvens. Hoje o espaço das nuvens comporta e deixa lá, tá entendendo? Fica seguro. A segurança disso daí é muito importante. Porque depois, né, Rodrigo, é um retrabalho muito grande para localizar isso daí. E não localizando, aí vai ter que fazer um novo projeto. Eu costumo brincar que eu digo assim, ó, vamos construir um condomínio, certo? Aí, como eu falei, 10 mil metros quadrados. Vamos pagar uma taxa de R$6.900. Dentro do valor da construção de um prédio, isso aí é nada. Irrisório. É irrisório. Mas converte-se em taxa de condomínio para um condomínio já construído. Aí vira Isso aí, quanto que isso aí não é de arrecadação? E isso é taxa, ainda tem os valores da empresa de engenharia que vai fazer, né? Então, se você for buscar isso aí pega uma edificação aí de 40, 50 unidades aí, né? É o valor. 400. Pois é. Então, assim, é muita coisa. Okay. E aí, dentro desse contexto aí do que o Saulo falou, qual é a realidade hoje? Eu vou falar, né, pelo que a gente vê no mercado. A impressão que sempre me passou era as construtoras ou não entregavam nada, ou entregavam e os síndicos eram muito verdes e não davam mínima atenção para aquilo ali. Porque você tem inclusive um cenário muito normal, né? Principalmente condomínio populoso. Geralmente é um síndico morador, que aí fica ali 6 meses, 1 ano, até ver que é muita coisa, um condomínio populoso, e passa para um profissional. E outra coisa, aí tem um histórico, tipo, às vezes o síndico é displicente, o pessoal tira ele na marra, ele não passa nada para quem vem depois, esconde o documento, perde e por aí vai. E aí a realidade hoje da grande maioria das edificações, principalmente edificações, aí eu vou dizer muito antigas não, vou dizer de 10, 15 anos para trás, é não ter o projeto original. O processo antes era todo físico. Você levava 2 vias, entregava as 2 vias, o Corpo de Bombeiros analisava, carimbava uma das vias e lhe devolvia ela carimbada. Então você tinha o quê? Uma única via de projeto carimbado, certo? Só o que você tinha. Se a construtora não lhe entregou, se o projetista não lhe entregou, se o síndico perdeu, aí morreu, né? Já era. Atrás de outra, gastar tudo de novo. Pois é, aí tem que gastar tudo de novo. Salvo engano, agosto de 2018 para frente, o processo passou a ser misto. A gente levava uma via física e um CD. Ele analisava o CD, carimbava a via física e devolvia a via física. Então a gente continuava com apenas uma via. Quando foi pós-pandemia, agosto, outubro, não foi por aí, de 2020? Perfeito. Passou a ser todo digital. Então, se você buscar hoje no Corpo de Bombeiros arquivo digital mesmo, com facilidade, para você ter a obtenção do seu projeto, você vai ter de 2020 para cá. 2020 para trás, eu vou no Corpo de Bombeiros buscar o meu projeto antigo. Eu já entrei com inúmeros ofícios lá já no começo e nunca achava nada, porque arquivo muito grande, se perde, eles não têm um histórico, um estoque, alguém para triar isso. É muito grande. É muito complexo. Pois é. E fora o espaço, né, para toda edificação. Então, assim, e aí dentro disso, você cai na realidade de ter que fazer de novo. Então, essa parte de você guardar, hoje está um pouquinho mais fácil, porque eles têm, mas um pouco mais antigo que isso,
Então, a dica boa aí é o síndico ele ter um organizacional ali dessa documentação impecável, né? Faz um livrinho ali, um álbum praticamente de fotos e guarda, né? Fazer só um adendo no que o Saulo e o Rodrigo falaram, que é a questão seguinte. A gente vê muitos condomínios que eles precisam passar pelo processo de recarimbação. Aí eles têm a via física, os papéis, né? Porém tem uma portaria do Corpo de Bombeiros que é justamente para tornar o processo digital. Para tornar esse processo digital, o próprio Corpo de Bombeiros tem um modelo de prancha, tem um modelo de carimbo, digamos assim, né? Que é onde o projeto vai ficar desenhado e tudo. Isso não é à toa, é porque quando a gente vai pedir essa recarimbação ao Corpo de Bombeiros, a gente tem que mandar as vias físicas escaneadas, a gente chama para comparação, que vai mandar a versão para comparação e vai mandar a versão refeita, complementada com algum sistema, né? A versão já via digital, porque ela vem com carimbo QR Code. Agora, diferente de anteriormente em tempos passados, era questão via caneta, carimbo e tudo. Agora é com QR Code, já vem o número de processo, o número do projeto, tudo aprovado. Por isso que é tão importante essa questão que os meninos levantaram, que o síndico, ao receber o projeto da construtora, seja um condomínio novo, seja ele fez há pouco tempo, seja o projeto em papel, ele já cuide nas nuvens, de arquivar e tudo, porque apesar de existir o papel, ele vai precisar dessa via digital lá na frente. O Jaziel até colocou aqui mais um outro dado, é a questão do SBILT, né? Se tiver alguma intervenção dentro desse sistema que são dessas plantas aí, é preciso ter uma atualização para poder também enviar para o Corpo de Bombeiros também, né? Dessas plantas. Como é o nome? SBILT. Rapaz. E alguém pode explicar o que é o SBILT, por gentileza, para um leigo? Por favor, pega a bola aí, tu, que já tá falando. O que acontece, vou complementar essa colocação do Saulo, porque acontece o seguinte, a gente como trabalha com isso todo dia, está no mercado aí o que acontece, o síndico, ele nos convoca, nos chama, né, pedindo somente, não, isso aqui é só uma RT para recarimbar o projeto. Só que não é. A gente vai ter que fazer o as-built, que é o como construído, que é o que o condomínio tem. Aí vamos supor que o condomínio precisa, para atender a norma nova 5419, que é a norma de para-raio e tudo, o Rodrigo tem mais propriedade para falar, o condomínio precisa fazer uma adequação X, que isso não está no projeto novo. Então, aquele profissional, o engenheiro, ele vai puxar a responsabilidade para ele. Ou seja, ele vai gerar uma nova RT com as-built, que o Saulo falou, e a elaboração do projeto contra incêndio, porque ele vai colocar alguma coisa naquele projeto, alguma coisa da responsabilidade dele, algum sistema complementar que se faz necessário. Não porque ele quer, mas por parâmetros normativos, pela própria NT dos bombeiros e tudo. Bacana, né? Não sabia não. S-Build, como construído. Legal. O Jaziel usa um termo, como é que tu chama quando tu entrega para o cliente? O kit, né? O kit. Pronto. O kit do projeto, ele basicamente é as plantas, mais o memorial, mais a RT. Então, no básico, seriam esses 3 documentos. Que é a primeira fase do processo. Que é a primeira fase do processo. Isso. Para a vistoria, o Corpo de Bombeiros vai cobrar isso. Ele vai cobrar os projetos, o memorial e a RT do projeto. Perfeito. Então, quando eu tenho uma insuficiência de documento, eu estou com um projeto incompleto. Sim. E aí, como que eu vou dar prosseguimento num processo se eu não tenho toda a documentação? E aí é um dos casos onde se faz necessário fazer a recarimbação, o as-built. Né? E aí pegando uma deixa do que o Jaziel falou, eu vou ter que reajustar o projeto. Está faltando um documento. Então, eu vou ter que emitir um documento novo para aquele projeto. Eu vou a partir de agora, quem que vai ser responsável por aquilo? Digamos que o projeto original é do Jaziel, certo? Está lá o carimbo, a assinatura dele. Mas está faltando 2 pranchas. Ou está faltando memorial. Aí eu vou fazer um projeto agora, o Rodrigo, e eu vou assinar só por uma prancha? Aí eu sou responsável só pelo desenho da coberta e ele é responsável pelo restante? Sim, entendi. Isso não existe. Faz sentido. Então você acaba tendo a obrigatoriedade, né, de que a pessoa assuma a responsabilidade de todo o projeto. Perfeito. E no que tem que assumir a responsabilidade do projeto, você vai rever. Revisão, né? Isso. As normas, dependendo da construção, à época eram umas e hoje são outras. E aí o Corpo de Bombeiros pode, dentro desse processo, solicitar alguma adequação de algum sistema às normas atuais. Dentro disso,
existe uma norma técnica do Corpo de Bombeiros, que é a NT18, que ela é uma norma de... Né? Ela é uma norma de 2016, que ela foi criada exatamente para adequação de edificações anteriores a 2004. 2004 teve uma reformulação das normas técnicas do Corpo de Bombeiros. Então, eles entendem que o nível de cobrança de 2004 para cá é um, de 2004 para trás era outra. Então, quando a edificação é anterior a isso, e a gente sabe que alguns sistemas são inexequíveis, algumas alterações são inexequíveis, eles têm um entendimento que a gente pode tentar o que a gente chama de uma contrapartida. Minha escada não é enclausurada, então vou fazer um sistema de detecção de fumaça para compensar isso. Já que eu não consigo ter essa segurança, um sistema que vai pelo menos melhorar a minha segurança. Você vai tendo ali vou chamar de jogo de cintura, dentro da norma, a fim de garantir que a edificação tenha uma mínima segurança. Agora, se o Corpo de Bombeiros entende que um sistema é total e completamente exequível, uma alteração no para-raio. Eu vou ter que fazer uma descida por fora, é feio na minha fachada. Tá certo. Aí ele vai dizer assim, entre aspas, o problema é seu. Eu não quero saber se é bonito, eu quero saber se é feio. Eu quero saber se é seguro. Né? Se gera segurança. É verdade, né? Eu não tenho bomba, vou ter que instalar uma bomba. É caro. Também não... E a linha de raciocínio sempre é essa. Também não é problema meu. Eu quero saber se vai garantir segurança. Então, se o sistema for exequível e houver a necessidade, dentro desse processo pode ser exigido o acréscimo de um item. Então, você contratou uma empresa para fazer um as-built, fazer uma adequação do seu projeto. E ele chegou dizendo que o Corpo de Bombeiros está pedindo mais isso. Isso é coerente, isso é normal, está dentro do contexto. Vamos dar um exemplo bem prático. Perfeito. Boa. Perfeito. Botijão de gás. Ixi. Tá aí um exemplo bom. Um botijão de gás, que condomínios muito antigos que não tem uma rede canalizada de gás, né? O pessoal vai muito naquela parte. Antigamente muitas casas usam, mas os condomínios residenciais, né? Isso. Já não é mais recomendado se utilizar botijão de gás. Acho que não é nem permitido. Não é nem permitido. Hoje você não consegue nem financiar. Dá problema de financiamento de compra. Até problema de financiamento, muito bem lembrado. Então, aí tem um exemplo bem prático que quem ainda está naquela época ainda desse passado, para você tirar o certificado de Corpo de Bombeiros, hoje, a certificação, você vai ter que passar, sim, por esse projeto de canalização e tubulação de gás, e aí você vai ver, contratar um engenheiro, especialista nisso tudo, uma empresa que possa dar o respaldo para isso. Perfeita a colocação, viu, Sala? Isso é o a mais. Porque a gente vê muito isso, né? Maravilha. A gente está olhando assim, a gente olha para o passado e ao mesmo tempo olha para o presente. O presente hoje também, ele também é algo também que a gente tem que ver como um momento transformador. Os prédios hoje, aqui, principalmente aqui em Fortaleza, eles estão hoje com mais de 30 pavimentos. Então, muita coisa, são muito altos. Se ocorre um incêndio lá, imagina só como é que vai ser a questão do socorro, do salvamento, né? Aí vem a tecnologia, questão da escada pressurizada. Mas aí é outro tema que a gente puxa para outras coisas aí. Não, mas muito bem apontado, viu? Muito bem levantado. Falei só um complemento nessa questão que o Saulo e o Rodrigo trouxeram à tona, que é uma questão muito interessante, porque, assim, já que o Rodrigo falou da NT18, tem muitos... Por isso que a gente bate sempre na tecla da contratação de uma empresa especializada, de profissional com expertise nesse tipo de projeto, porque, assim, a gente também, assim como a Perfecta, a Pleno também, a gente pega muito projeto para refazer. Assim, às vezes tem alguns sistemas lá que tanto por execuibilidade ou como por não precisar mesmo, são sistemas desnecessários. E o condomínio não tem. Um exemplo bem típico que a gente pega é a questão da porta corta-fogo. Transformar a escada comum em escada enclausurada. Aí é feito o projeto com o profissional. Quando a gente chega lá seja para executar ou tirar alguma consultoria, alguma coisa, e a gente vê que aquilo ali dava para ser mitigado. Não tem nem no projeto, não se faz necessário. Aí o condomínio gera um gasto. A gente não está falando da segurança. Claro que o cenário ideal é você ter o sistema de detecção de incêndio, você ter alarme, você ter tudo, tem que ter direito, né? Mas, assim, a NT18, ela veio justamente
para adequar essas edificações. Ou seja, a gente não precisa fazer tudo que uma edificação construída hoje, com a edificação atual, tem que ter para ficar conforme aos bombeiros. Não. A gente tem que seguir a NT18, que lá fala o passo a passo, com os detalhezinhos e tudo, para você adequar a sua edificação de 30, 40, 50 anos às normas atuais e ficar seguro. Tranquilo. Perfeito. Só um adendo aqui também. Pois não. Vou puxar aqui a parte custo, certo? Hoje, o grande calo das edificações é isso. Edificações antigas onde ninguém dava manutenção, ninguém fazia nada. E hoje, em função principalmente da inspeção predial, que a inspeção predial trouxe mais à tona a obrigatoriedade da parte do Corpo de Bombeiros, porque você precisa regularizar no Corpo de Bombeiros para se regularizar na inspeção. Sim. Então, um trâmite foi puxando o outro e foi dando mais destaque. Né? Tanto que se a gente puxar a história, a gente vê que de 2015 para cá foi quando a inspeção surgiu, foi onde se começou a se ter muito destaque a parte de certificação do Corpo de Bombeiros. E aí se cai muito a questão custo. Né? E aí, custo ou investimento? Pois é. Esse é um ponto interessante. Né? O Jaziel acabou de falar da questão de, quando você vai adequar uma edificação antiga, você não precisa também fazer um elefante branco, certo? O Corpo de Bombeiros ele tem o que ele chama de o mínimo necessário, né, para adequar. Claro que se eu puder trabalhar no máximo, show. Quanto mais segurança, melhor. Melhor dos mundos. Mas custo é a realidade de todo mundo. E aí, quando você vai para o mínimo necessário, que você atende às normas, você está já se regularizando. E aí, quando você vai para uma empresa que não tem conhecimento, ela vai começar a lhe jogar o máximo necessário. Quer lucrar, né? Porque, e ela vai ver o seguinte, não, aqui eu sei que se eu colocar desse jeito, passa o projeto. Então, meu projeto também não volta. E começa, sabe? Tipo, eu já peguei muito projeto para revisar, de tipo, tirar 80 mil reais desnecessário dentro de um projeto. De obra desnecessária dentro de um projeto, sabe? Acredito demais. Sabe, de um orçamento de 180 baixar para 105, me lembro disso. Sabe? Só de itens desnecessários no projeto. Um para-raio que era um elefante branco, sabe? Aí a gente começa a elencar. O cara pega um síndico leigo, meu irmão, ele deita e rola. Esquece. Não só o síndico leigo, né? Mas assim, acho que qualquer pessoa também acaba se levando também por essa... muita segurança. Por essa fantasia. Palavras técnicas e tudo, né? O Saulo falou gás. Você falou gás, todo mundo tem medo. Sabe? Todo mundo tem medo. Então, quando você diz... Tá vazando gás. Ninguém quer ir lá cheirar ou testar, não. Todo mundo sai de perto. Sabe? Então, o pessoal cria ali o susto, né? O medo e quer ganhar em cima disso. Né? A venda é em cima do medo ou do desejo, né? Esse pessoal aí estuda vendas, viu? É verdade. Vou aproveitar e puxar aqui, vou levantar uma bola legal. Eu queria que o Jaziel respondesse. Perfeito. Tá? Jaziel, periodicidade da renovação da certificação de conformidade com os bombeiros. Depende de tamanho, de idade do condomínio. Por favor, explica pra gente como é que funciona a periodicidade. Pronto. Assim, feito todo o trâmite que o Rodrigo bem explicou, né, da questão da vistoria e tudo, eu tenho o certificado de conformidade do meu condomínio. Beleza. Conforme o grau de risco que eu tenho no certificado, que é o grau de risco baixo para edificações do grupo A, mais precisamente A2, que são os condomínios, né? Essa periodicidade ela vai para 4 anos. Aí ela vai decaindo conforme o grau de criticidade vai aumentando. O perigo, digamos assim, a concentração de carga de incêndio. Como o nosso foco aqui é condomínios, a gente tem esse periodicidade, 4 anos. Se fosse o Rodrigo pode até confirmar, se for questão de grau de criticidade moderado, ele vai para 3, e depois, se for indústria, ele cai para 2. O baixo, né? Na verdade, baixa 4. Ele é inversamente proporcional. O risco alto é indústria, tudo, coisa que é muito perigosa, aí tem uma periodicidade menor. Perfeito. Condomínio, quando ele é mais tranquilinho, teoricamente, né? O condomínio, quando ele é mais tranquilo, ele tem uma periodicidade maior, que são o máximo 4 anos. Né? Perfeito. Beleza? Maravilha. Alguma coisa para complementar isso mesmo? A gente tem dentro do mercado, como ele está falando dos graus de risco, né? A sorte, hoje eu vou chamar de sorte, né? Mas a palavra certa não é sorte não. Mas vamos lá. O residencial, ele se enquadra num grau baixo de risco. Né? Você tem uma densidade populacional muito pequena. Hoje você tem 3, 4 pessoas dentro de um apartamento.
né? Aquela questão das famílias grandes, então está se extinguindo. Comparando com áreas de concentração de pessoas, shoppings, indústrias, né? Você tem poucos materiais explosivos, de risco explosivo dentro de um condomínio, o que também ajuda a reduzir. E você é todo subdividido por alvenaria. E a alvenaria, ela tem o que a gente chama já uma contenção de fogo, ela é o que a gente chama de alvenaria autocortante. Uma parede de tijolo natural, ela tem uma resistência naturalmente de 2 horas ao fogo. Então isso ajuda a reduzir a propagação de fogo. Então por isso o residencial se enquadra dentro de um grau baixo. Você vai somando todos esses enquadramentos, né? E aí eu vou botar só a cerejinha do bolo. Por favor, meu amigo. Aqui. Aí ia passar para você. O nosso colega falaram de um ponto importante que é o certificado, né? Sim. Mas assim, enquanto síndico, você ainda tem as suas responsabilidades das suas vistorias anuais que precisam ser realizadas. Teste de estanquidade do gás, teste do para-raio, certo? Recarga dos extintores de incêndio, seguro predial, teste hidrostático das mangueiras, aí vem várias outras coisas que são complementares dentro do ano, do calendário do ano do síndico que ele tem que fazer de suas responsabilidades de manutenção, né? Então uma coisa é o certificado, outra coisa que não ainda deixa de ser importante são as vistorias de manutenção que ele precisa fazer. Ficar cuidando do sistema, porque não adianta nada você ter o certificado, o cara fica assim seguro, não, eu tenho o certificado, eu agora não vou mais precisar recarregar meus extintores. Não vou mais fazer teste de para-raio. Eu já peguei algumas situações dessas, não foi nenhuma, eu tenho a validade de 4 anos do papel, então eu vou... Estou seguro aqui. Estou seguro, Só que não é verdade, a gente tem que fazer a um ponto aqui, esse foi um dos melhores cortes da noite, viu, Saulo? Foi boa, foi massa, foi bom, esse foi um corte bacana. A finalizar, a questão da taxa, a taxa de vistoria que o Rodrigo falou, a taxa de análise de projeto, que paga-se uma vez só. Ou seja, só paga a partir da primeira. Geralmente, as construtoras que pagam. Geralmente não, sempre, né? Sempre a construtora paga. Então, quando o condomínio você faz recarimbar de 4 em 4 anos e tudo, né? A taxa você só paga a primeira vez. Aí tem que pegar o comprovante de pagamento junto à construtora, tem que pedir, tudo, entrar lá, abrir um chamado e tudo, mas dá certo. Muita persistência dá certo. Perfeito. Não, maravilha. Essa retinha final foi muito bacana. Tá acabando ali o tempo, mas dá tempo, né? Rodrigo, além da multa, certo? Qual outro sinistro, chamemos assim, que o condomínio pode sofrer pela não certificação? Exemplo, o Saulo não certificou o condomínio dele. Já não vou contratar pro meu, né? Não certificou, que é o básico. Isso não. Acaba tá ensinando aqui, não certificou o condomínio. Eu brinco. Diz aí, brincadeiras à parte, me diz aí como é que a gente... Eu brinco que a maior penalidade que a gente pode ter é a perda de vidas. Total, né? total. Eu costumo brincar que eu não sei quanto que vale de cada uma. A minha tá orçada em 8 bilhões. A última vez que eu fui orçar fazer um seguro era 8 bilhões. Tá barato. Mas, pois é. Né? Então, assim... 2 meninos. Né? Agora, talvez tenha aumentado agora um pouquinho, né? Porque aumentou. Com dois agora, né? Porque o que acontece? Todo mundo fala em certificação, todo mundo fala em documentação. Sim. Em buscar um documento, buscar um papel. Mas e buscar segurança? Sabe? Boa, não adianta eu ter um papel e nada funcionar. Boa. Sabe? Não adianta, certo? Eu tenho que ter a garantia. Aí o ponto que o Saulo falou aqui foi perfeito, sabe? Perfeito. A manutenção anual para garantir que o sistema opera, sabe? Eu já peguei cliente agora... Que é a preventiva, né? Peguei um cliente agora bem recente, que a gente certificou ele há 4 anos atrás, aí agora, como venceu, ele chamou a gente para recertificar. Tudo está do jeito que eu deixei. Só o extintor foi recarregado, o resto... Tudo está do jeito que eu deixei. Aí chegou lá, a bomba não entra, vazamento em registro, o para-raio todo precisando de manutenção. Aí quando eu comecei a dar o orçamento, ele olhou, vixe, tudo isso, cara, 4 anos sem botar um prego aqui na barra de sabão. Então assim, e não foi o primeiro, nem vai ser o segundo, e nem vai ser o 10º que eu vou pegar desse jeito. Então, a gente tem que dar manutenção. A periodicidade da manutenção é que vai garantir tanto redução de custo lá na frente como o principal. É você ter um sistema operacional na hora da necessidade. Aí fica a dica, manutenção é preventiva. Por favor. Né? E só uma coisinha, multa. Valores mais ou menos para a gente ter uma noção da... Corpo de Bombeiros, a multa dele chega até 400 UFIR. A última vez que eu olhei dava uns 2.000 e poucos reais, certo? Com penalidades por reincidência, como toda multa, sim, né? Perfeito. E aí, reincidência tem os multiplicadores, né? E só que ele também tem os outros poderes, né? Como eu falei, de interdição e embargo. Então, dependendo da situação, não é só o valor da multa. É uma ação mais enérgica que pode ser tomada. Perfeito. Inclusive, tem um condomínio ali na
Cidades Funcionários, até morei lá perto já. Fala o nome, não. Não, sem nomes, mas é na Avenida José Leão, a Avenida pode, né? Avenida José Leão ali. Tu sabe, né, qual foi embargado, não sei qual foi o motivo, eu esqueci agora, eu sei, mas eu esqueci. Mas realmente teve, ou seja, é possível ser embargado, não é algo de outro mundo, utopia não. É execuível, né, o embargo. Sim, e o que está acontecendo hoje? Começo do ano para cá, o Corpo de Bombeiros teve um aumento de 50% da frota, certo? Isso foi noticiado. E mês passado mesmo saiu, se não me engano, foi 2 turmas de treinamento de vistoriantes. Então a tendência é só aumentar o volume de vistorias. Numa visita que eu fiz com o Jaziel, tem mais de um ano isso, me lembro que foi no mês de abril, o tenente-coronel, que era o chefe do CEP à época, me lembro muito bem do número que ele passou pra gente, que até tal momento, que era o final do mês de abril, eles já tinham tido mais de 400 chamados para enquadramento classe A, que é residencial. Ou seja, um volume, aí se você está no 4º mês ali, você não tem 100 dias do ano, bem dizer, né? Já teve mais de 400, coisa. Mais de 3 por dia aí. Então, é muita coisa. E eles estão muito preocupados com isso. Fora a subnotificação. Considerando que tem mais ou menos 8 mil condomínios em Fortaleza, a gente está falando de 5% mais ou menos. Pois né? é, se não tiver errado, muita coisa. Né? E, gente, estourou o tempo. Conversa boa, passa ligeiro. Mas, assim, agradecer a todos vocês. Foi uma conversa muito bacana. Muita coisa aqui que eu realmente, que eu gosto de anotar para aplicar cara, muita coisa que eu não sabia, né? Eu como não sou síndico, nem preciso tanto. Mas o meu amigo Saulo, eu acredito que ele aprendeu muito hoje. Foi uma aula. Uma aula com esses 2 professores aí. Eu vou fazer uma aí, observação, certo? Claro. Saulo está muito bem antenado, viu? Do que a gente está acostumado. A gente está acostumado de síndico, nem desmerecer a classe, né? Mas como é um tema muito específico, no geral a gente vê que realmente calha um pouco dessas informações que é o que a gente está fazendo aqui. Ele chegou bem, ele estudou bem aqui para a gente. Então prática. Passou as 2 últimas noites estudando. Só para finalizar aqui, antes do Walter tecer as considerações, vale lembrar que o certificado, o processo do Corpo de Bombeiros, ele influencia no certificado de dispersão predial, que é outra questão, outro programa que a gente vai ter aí, vai fazer depois. Que é outro que a gente para do Walter aí depois. É um convite logo fazendo. Levantou a bola, né? Inclusive o CREA tá ativo. Tá ativo, a gente pode falar fazendo o papel dele. Ele tá fazendo hoje, eu quero para ele ter feito a vida toda. Sim, tá bem ativo, né, o CREA agora, inclusive teve uma fiscalização bem pesada nesses últimos meses, não é isso? Tu até me mandou uma... Foi. Então, gente, agradecer a Office Filmes. A gente sempre passa do tempo pessoal. Aí e eles não cortam aí na nossa cara. Faz uma edição muito massa que tá pegando muito engajamento, né? 5 mil, 10 mil, mais de 25 mil visualizações já peguei vídeo. Então, isso é devido, claro, às informações que são super relevantes que a gente traz aqui, mas também devido ao belo trabalho da Office Filmes. Agradecer aí o Carlos, tá? Vou aqui, primeiramente, agradecer aos parceiros, tá? Saulo, nosso amigo síndico profissional, que agregou demais, né? Falei aqui brincando que ele estudou as últimas 2 noites, mas o cara é uma máquina no que se refere a conhecimento. Ele vai atrás de conhecimento, ele sempre está atrás de conhecimento. Não à toa está tomando a proporção que está, não à toa hoje faz parte do Informa Síndicos, que é uma das maiores empresas de síndicos profissionais do Brasil, né? Então, meu amigo, a você o meu muito obrigado por ajudar aqui na condução desse podcast, desse episódio número 3. E, por favor, suas considerações. Para mim foi um privilégio estar aqui, né? Então, descontraído, muito informativo. Foi uma aula, aprendi muito aqui. Total. Teve questões muito técnicas que é muito importante para nós síndicos. Então, acho que é o que a gente deixa aqui enquanto legado, né? Eu tentei contribuir aqui na parte prática, na minha vivência como síndico. Naquilo que eu estudo, hoje o síndico ele precisa estudar, certo? Ele precisa se antenar, porque senão realmente é como o Rodrigo falou, como o Jaziel falou, vai ter momentos nas quais ele vai ficar em dúvida e muito inseguro em saber em qual empresa contratar, porque pode ser levado para um caminho errado, né? Então é preciso saber conhecer, ter um pouco de conhecimento, um básico de conhecimento, para poder até conversar e discutir de igual para igual com um engenheiro, com a pessoa que está representando. Então, para mim, meu amigo, sempre um prazer. Muito obrigado mesmo pelo convite e espero ser convidado para as próximas aí, se Deus quiser. Na hora, meu irmão. Rodrigo, Jaziel, vou passar para o Jaziel primeiro para o Rodrigo finalizar. Jaziel, professor, engenheiro,
cara da Plenos, cara que eu também sempre indico lá, a gente é parceiro aí desde 2019, não à toa eu indico, né, porque quando eu indico alguém eu tô colocando meu nome ali no jogo, né, então, Jaziel, enorme prazer te receber aqui, obrigado pelas informações que a gente trocou, espero sim poder fazer mais um episódio com você, a gente vai ter esse momento, sim. Né, e aí, por favor, suas considerações para mim e para o pessoal que tá assistindo a gente. Tranquilo. Eu só queria agradecer, pessoal, a participação, o convite do podcast, né? Agradecer o pessoal da produção aqui também. E é um podcast que foi muito enriquecedor, né? Tanto para a gente que trabalha com isso, como para síndicos e tal, que é o que a gente, o Walter fala muito nisso, combater a desinformação, né? A gente tem muito essa questão de trazer a informação límpida e cristalina para o pessoal não ficar com a questão da dúvida e tudo. E no mais, só agradecer, espero estar aqui outras vezes e vamos para frente, né? Obrigado, pessoal. Com certeza absoluta. Meu amigo Rodrigo, também desde 2019 a gente caminha junto nesse mercado, né? Que foi o ano que eu ingressei. Te agradecer a parceria de sempre, apoiador do projeto, né? Não que isso seja o motivo de eu ter te convidado, pelo contrário, né? Se você chegou hoje como apoiador é porque você acredita no projeto educacional que a gente está promovendo e fez questão de estar junto, né? Mas eu te convidei pelo teu conhecimento, pela tua humildade, né? Inclusive, quando eu cheguei do Espírito Santo, uma das primeiras pessoas que eu chamei lá na empresa que eu cheguei aqui, eu te convidei para tomar um café, trocar ideia, atualizar, né? E é isso que a gente fez. Estamos juntos nesse projeto. Muitíssimo obrigado pela sua presença e pelo compartilhamento de informações aqui conosco. E agora, por favor, as suas considerações, meu amigo. Walter, eu que agradeço, né? Essa dinâmica é muito legal, né? Eu gosto muito desse bate-papo, que eu acho que, como falou, é bem descontraído. Então, a gente vai levando o conhecimento de uma forma fácil, de uma forma que gera um alcance maior. E falta muito isso no mercado. Falta quem queira levar conhecimento de uma forma gratuita, de uma forma simples, sem estar sempre com a segunda intenção. Como você falou, eu apoio porque eu realmente acredito que falta isso, sabe? Falta quem queira e quem confie nas empresas que estão ali no mercado para serem diferentes, que é o que você faz. Investe em quem é diferente, chama em quem realmente está ali para fazer a coisa acontecer. Né? Então, sempre que precisar, conte comigo, certo? Tanto para a gente estar aqui como parceiro, como também nas próximas lives, o que eu puder ajudar, o que eu puder agregar, certo? Eu acho que a gente estudou um pouquinho, mas para exatamente levar esse um pouquinho a mais para todo mundo. Eu acho que o que a gente pode explicar, orientar, independente de retorno econômico ou não, a gente está agregando para a sociedade. E eu acho que isso é fundamental. Então pode sempre contar comigo, beleza? Maravilha. E muito obrigado aqui aos dois que estão junto comigo, né? Que quando você está perto de gente que sabe muito, você se sente mais confiável, né? Também. Mais tranquilo, então, né? Você fica ali, né? Fica mais solto, digamos assim. Verdade. Então, muito obrigado, pessoal. Show de bola, cara. Realmente endossar, agradecer a todos vocês, né? E que venha o próximo episódio número 4. Sejam muito bem-vindos. Continue acompanhando, interajam conosco, mandem um assunto que vocês querem escutar, aprender, um assunto que vocês querem que seja facilitado aqui, com grandes profissionais, que o meu intuito é sempre esse, trazer gente que sabe o que fala, que traz conteúdo relevante, gratuito e que combata a desinformação. Tá certo? Esse é o podcast Condomínios Brasil e até a próxima. Por fim, e tão importante quanto esse conteúdo que nós trouxemos para todos vocês, né? Eu quero sempre reservar um espaço para agradecer aos nossos apoiadores, nossos parceiros, quem nos mantém de pé aqui, né? Querendo ou não, financiando todo esse projeto, que não é pouca coisa. Tá? Então, vamos iniciar aqui pela Stark, tá? Especialistas em sistemas de segurança para condomínios. A Stark do Gilberto, Stark aí tem muito tempo de mercado, tem know-how, tem aí o reconhecimento do mercado condominial. Muito obrigado, Gilberto, por estar conosco. Inovância Engenharia, Dr. Thiago Bessa, sempre aí com a gente desde o primeiro episódio. Cara sério, cara estudioso, que entrega o que promete. Então, é um cara que eu gosto muito sempre de estar indicando. Tá? Inovância Engenharia é uma indicação também do podcast. Oferecimento também da grande ACN, né, gigante do Alberto Cunha, nosso amigo que está sempre conosco também desde 2019 apoiando o projeto. Tratamento de água em condomínio, eu só indico a ACN particularmente, não porque está patrocinando, vale ressaltar isso,
mas o cara é bom. Megagem, grande Frederico, querido por todos do mercado. Nunca vi uma pessoa falar mal do Frederico no mercado. Frederico, demais. Muito obrigado, Fred. Muito obrigado, Megagem, por estar apoiando esse projeto que visa promover a educação no segmento condominial. Saniartec, grande Rafael Arcanjo, sempre conosco também. Saniartec, especialista em higienização de reservatórios de água. Profissionais capacitados, profissionais treinados, né? Profissionais que sabem o que estão fazendo. Então, Saniartec, super indicamos também. Tá? Perfecta Engenharia, aí a gente até é suspeito para falar. Meu grande amigo Rodrigo esteve facilitando esse assunto, que inclusive é a grande especialidade da Perfecta, né? Instalações, certificações junto ao Corpo de Bombeiros. Tá? Então, super indico, sempre indiquei e vou continuar indicando. Perfecta Engenharia, é uma grande apoiadora também do projeto. Espiral Engenharia Elétrica, que é especialista em manutenções elétricas em condomínios, né? Uma empresa mais focada só para fazer esse tipo de manutenção. Vinícius Santa Rita entrou, né, como parceiro esse mês, espero que a gente tenha uma longa parceria. Severina APP, né, o grande Bruno, acho que 90% de quem assistir esse podcast vai saber quem é o Bruno. Severina Aplicativo, o maior aplicativo de controle de acesso e comunicação para condomínios. Ceros Bank, aí eu também sou suspeito para falar, sou de casa. Muitíssimo obrigado, César, por acreditar nesse projeto. Não à toa aí, é a maior securitizadora do Ceará, a maior securitizadora cearense, né? Genuinamente cearense do Ceará, garante receita de muitos condomínios aí, aqui no Ceará, na Bahia, no Espírito Santo. Sou muito grato ao Ceros Bank por estar comigo nesse projeto. E basicamente é isso, esse é o podcast Condomínios Brasil. Muito obrigado e até a próxima.